nacional, mas a gente falando aqui de inquérito do golpe, discussões de anistia, mobilizações no país, a denúncia contra o Bolsonaro já foi chamada, inclusive, pelos filhos dele de golpe da Disney, para falar ali que é um golpe fantasioso, só para a gente fazer a referência aqui com a Flórida, Ronilson, mas aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, a gente está na expectativa para acompanhar amanhã uma manifestação em Copacabana, ali, a primeira vez que o Bolsonaro vai reunir os apoiadores dele esse ano para um ato em defesa da anistia dos presos na tentativa do golpe do 8 de janeiro. Essa que vai ser a primeira manifestação e que Bolsonaro tem sido ali bem cuidadoso, tem cuidado pessoalmente da lista de autoridades que vão estar no ato, que a gente traz aqui na nossa reportagem também. Todos os nomes que vão estar nos 2 trios elétricos que vão estar amanhã lá em Copacabana para a manifestação passaram pelo crivo do ex-presidente. A bancada de deputados do PL e de partidos aliados foi convocada em peso até o momento. Pelo que a gente vê aqui, são esperados 100 deputados por lá. Também vão comparecer pelo menos 4 governadores, o Tarcísio de Freitas aqui de São Paulo, o governador do Rio, Cláudio Castro, do Mato Grosso, Mauro Mendes, e Jorginho Melo de Santa Catarina. E a previsão é que, além de Bolsonaro, claro, o senador Flávio e o deputado Nicolas Ferreira discursem por lá, e também o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, e o deputado federal Gustavo Gayer também deve fazer pronunciamentos, ele que com certeza deve comentar das notícias recentes da polêmica que ele se envolveu por lá, por falas machistas envolvendo a ministra Gleisi Hoffmann. A Michele Bolsonaro não vai estar presente, ela não vai participar do ato lá em Copacabana porque está se recuperando de uma cirurgia estética que ela fez recentemente, mas a gente já vai vendo essas primeiras mobilizações, né, Ronilson? Desde o começo do cuidado ali de ver quem vai estar presente, como eles vão fazer barulho ali no caso, nesse contexto, pela anistia, mas com questões envolvendo o próprio Bolsonaro também. Qual que é o barulho que eles querem fazer amanhã? Quais são as expectativas, inclusive temores de que seja esvaziado ou não, Ronilson? O que a gente pode esperar desse domingo em Copacabana? O ato é muito mais do que uma demonstração, uma tentativa de demonstração de força do apelo pela anistia, né? O ato é uma demonstração de força do próprio Bolsonaro, né? A gente tem falado isso aqui vez ou outra, que faz tempo que o grupo bolsonarista tem testado essa capacidade de mobilização das ruas, né? Lançam uma mensagem ali, e se tantas pessoas estivessem na rua amanhã, mostra a imagem de uma manifestação em outro país e diz: no Brasil, se não for assim, o Lula não cai, se não for assim, o Alexandre de Moraes não cai, se não for assim, a gente não muda o STF. Vamos fazer testes, e se nós tivermos tantas pessoas nas ruas, são testes, né? Vão testando a capacidade de adesão, de mobilização, e esse ato amanhã, eu acho que é isso. Passou esses vestibulares de postagem, vamos colocar como vestibular nas postagens das redes sociais, e vai para a materialidade, para o dia da prova realmente, que vai ser amanhã essa manifestação. A capacidade de mobilização, de adesão, não só para recorte nas redes sociais, porque agora não vai ser apenas sobre isso, porque a batalha nas redes sociais já está colocada, mas capacidade física, né? O campo da direita, sobretudo o Bolsonaro, tem repetidamente, e até com uma certa razão, de que quem tem colocado as pessoas nas ruas é o campo da direita, é o Bolsonaro e etc. Então amanhã é um pouco desse teste, um teste que pode ser decisivo, inclusive, para ver o avanço do apego ao debate sobre a anistia, né? Vale investir num debate sobre... Por isso, o ato mais bem pensado que eles fizeram até agora, porque os atos, principalmente puxado pelo campo bolsonarista, ele sempre foi vai quem quer, vai todo mundo que queira demonstrar adesão, nunca teve uma lista de controle, todo mundo sobe, todo mundo fala, todo mundo ora, todo mundo grita, e esse é o ato mais super bem controlado, cada palavra bem controlada, cada discurso bem controlado, o foco bem controlado, porque é um momento de demonstração de força. Eu duvido que essa demonstração de força altere institucionalmente o que está em curso, quer dizer, dificilmente a gente vai ver que essa manifestação é capaz de mudar aquilo que está em curso no campo institucional, jurídico, etc., mude a postura do STF, mude a postura da PGR, mude a postura das instituições que estão
que estão dedicadas a investigar e punir aqueles que foram responsáveis por atos antidemocráticos no Brasil, mas pode dar um peso do embate no sentido da disputa popular, da mobilização popular em torno de uma causa, inclusive em torno de um nome, voltar a colocar Bolsonaro novamente no centro do futuro político do país. E aí a gente vê movimentos importantes, como o Ronilson traz aqui, né, professora? Dentro dessa questão da anistia, como que o cenário se desenha para 2026, tem até inclusive um apelo um pouco emocional nesse ato também ali, em se trazendo aqui, já vem fazendo com algum tempo também, mobilização de trazer familiares dos presos para falar ali de injustiças, discussão da anistia no Congresso. A gente viu essa semana notícias relacionadas a um apoio maior começando a ser conquistado na Câmara, mas o Senado já deixou claro, o Columbre já deixou claro que não vai pautar a discussão da anistia. Como que a gente está nessa discussão no momento e como que esse ato de amanhã pode ser um termômetro ou não para a discussão e posteriormente para 2026, para os nomes da extrema-direita em 2026? Eu acho que esse é o ponto central eu concordo com o Nilson de que é um ato que foi pensado, que foi organizado, mas a questão central aqui é saber o quanto o espectro e o Bolsonaro é capaz de mobilizar nas ruas, tá? Então demonstrar peso e força e com isso tentar reverter o quadro sobre a discussão da anistia, porque esse vai ser um momento para definir também como que vai ficar o campo da direita para 2026, né? Se o Bolsonaro não é capaz de mobilizar mais e com força e do ponto de vista eleitoral, né, e essa mobilização, esse evento é um teste para conseguir mantê-lo como um nome viável, qual vai ser o nome, e quem vai surgir neste processo para ser o herdeiro do espólio de eleitores do Bolsonaro. Então essa é a questão. Ela tem concordo com o Ronilson de que, independente desta capacidade, dificilmente ela muda mobilização, ela muda no campo jurídico ou no próprio legislativo, mas ela vai ser a sinalização para a gente entender o processo eleitoral. E aí o Bolsonaro é a figura, mas também quem vai estar ao lado dele nesse evento também é bastante importante. Então, olhar para o Tarcísio, olhar para as outras figuras relevantes que estarão presentes, que vão ser possivelmente os candidatos prováveis para a 2026 no embate com com o espectro de centro-esquerda ou do próprio centro. Então aqui a gente está olhando já a configuração para 2026 no campo da direita. Com certeza já vai se desenhando. Eu vou querer mais uma análise do Ronilson sobre isso, mas antes a gente vai para um rápido intervalo para quem está acompanhando a gente na TV, mas a gente segue aqui no YouTube. A gente segue por aqui durante o intervalo, Ronilson. Eu queria te ouvir mais um pouquinho só sobre essa configuração para 2026. Ontem o Thales trouxe aqui, inclusive, no programa Apurações, voltando àquela discussão de que muitos aliados de Bolsonaro se interessam por uma chapa puro sangue ali, né? De deixar o próprio nome Bolsonaro numa possível chapa com o ex-presidente, que a gente lembra, mesmo se acontecesse qualquer discussão ligada à anistia, continua inelegível, né? Como que você vê essas movimentações? O que a gente pode esperar dos discursos desses possíveis nomes por lá, também envolvendo aqui o Tarcísio, como a professora lembrou? O Tarcísio certamente é o grande nome. Eu acho difícil uma chapa puro sangue se consolidar, eu acho que é uma possibilidade, mas particularmente eu acho difícil. Ao mesmo tempo, se por um lado ali alguma vantagem para o clã Bolsonaro, para o núcleo bolsonarista, ela se torna politicamente muito, muito frágil. Vai ter um Bolsonaro e um outro Bolsonaro meio que ali junto, presidente e vice-presidente num projeto político, tem uma estratégia, obviamente, contando com
com a possível prisão de Bolsonaro e sua retirada de cena, mas acho difícil que os seus filhos tenham o mesmo apelo, e eu acho que isso é pensado politicamente também. É claro que tudo também é trabalhado com simbolismo político, tem toda uma retórica política que é importante. Eu acho que a ideia de construir uma proposta de Bolsonaro puro sangue, também uma demarcação de lugar, a manutenção da força de um nome no campo político brasileiro, mas politicamente ela é frágil, ela é inviável. O Eduardo Bolsonaro pode ser um grande articulador, aí, guardado as devidas proporções politicamente, até do seu trânsito internacional, mas internamente não tem a mesma força, a capacidade de apelo e mobilização. E teria pouquíssimas chances eu acho que teria poucas chances, por exemplo, contra o Tarcísio e tudo que ele já se consolidou, vindo como alguém que está à frente do estado mais importante economicamente do país. Mas eu acho que tudo isso, agora eu acho que é um desenho de estratégia de demarcação de lugar. Eu acho que é o momento, o clã Bolsonaro, e sobretudo Bolsonaro, e seus escudeiros mais fiéis, tentam manter uma delimitação de lugar, que é manter a importância e a influência e a incidência de Bolsonaro no campo político brasileiro. Quer dizer, tornar Bolsonaro definitivamente um farol para a direita e centro-direita que queira fazer essa disputa politicamente para além do nome mais forte que existe hoje, que é o Tarcísio. Mas eu acho que tudo está realmente indefinido. Com certeza, e a gente vai trazendo essas análises por aqui. Vou só ver quanto tempo falta para o fim do intervalo, porque eu queria uma fala mais rapidinha também da professora Denilde Rosacker sobre uma das pautas que vai ser levantada nesse protesto amanhã lá em Copacabana. Estamos de volta com todo mundo aqui da nossa audiência, TV, YouTube, reunidos, falando para a expectativa desse ato que vai acontecer amanhã, primeira manifestação chamada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nesse ano. E uma das pautas, rapidamente, para a gente trocar de assunto, professor, é que lá nesse ato também existe a previsão de protestos deles contra aquele pedido do PT para retirada do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. A gente vem acompanhando toda uma mobilização para tentar não deixar o Eduardo Bolsonaro assumir a Comissão de Relações Exteriores lá na Câmara, muito falando da articulação que ele vem fazendo frente a Donald Trump, de mobilização internacional pela anistia, pelas pautas da extrema-direita no Brasil aqui como um todo. Queria uma fala rápida da senhora também sobre como a gente pode ver essa mobilização amanhã e quais que são as possibilidades da gente ver ali uma influência de Eduardo Bolsonaro nessa discussão para 2026, tendo ou não um apoio de Trump por aqui? O Eduardo Bolsonaro ele tem um papel de ser a ponte do bolsonarismo e dos grupos mais conservadores com a rede internacional de conservadora e de extrema-direita no mundo. Acho que esse que é o papel que ele tem. Então, a discussão, se ele não pode viajar, né, se tem o passaporte preso, isso dificulta muito a sua capacidade de articulação. E aí é uma preocupação de vários setores e da própria esquerda, essa não só a sua ligação com a família Trump, né, de fato ele contém aí uma rede e participa de alguns dos eventos, mas a capacidade de trazer a pressão americana para a eleição brasileira. Então vejo que mesmo que esse tema surja dentro dos debates amanhã, tenha pouca chance de ser algo que influencie as discussões e a questão tanto do ponto de vista do legislativo quanto do ponto jurídico, porque aí a preocupação é outra, como essa discussão e esse trânsito traz pressão internacional sobre o processo político e eleitoral brasileiro em 2026.